Agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo André e restante staff pela vossa vinda. Se me permitem, vou tentar fugir um bocadinho desta discussão excessivamente técnica, porque poucos portugueses entenderão que são Klebsiella, Scarbapenems e Staphylococcus aureus. E, portanto, preferencialmente, embora perceba de facto o objetivo, mas vou fugir um pouco desta discussão técnica. Embora, claro está. Vou tentar, Sra. Deputada, vou tentar. Claro, com certeza. E por isso mesmo, eu gostaria de, mais do que fazer questões, até porque a apresentação que o Dr. Paulo André fez foi muito elucidativa relativamente à resposta de um conjunto destas questões, eu gostaria de ser um conjunto de considerações que depois gostaria que comentasse. Esta matéria, e vou começar pela forma como terminou, eu acho que esta matéria é de facto uma matéria que é de responsabilidade de todos nós. Começa, por exemplo, quando dizemos a um amigo, olha, toma lá isto, que isto são 3 dias de antibiótico e isto passa que é um instantinho. E, portanto, provavelmente este problema começa aí e o ponto de partida poderá ser esse. No entanto, não podemos fugir a que, de facto, a questão nuclear é ou são as infecções por agentes multiresistentes. E, nestes agentes multiresistentes, de facto, a Klebsiella, os Staphylococcus aureus são, de facto, ou têm sido, nos últimos tempos, responsáveis por uma alta mortalidade e também devido à utilização indevida destes antibióticos e, muitas vezes, à prescrição pouco adequada e, muitas vezes, também ela empírica. Eu penso que aqui a responsabilidade médica é grande, eu sou médico e, portanto, falo em causa própria, deve ter uma atenção muito específica relativamente aos tipos de doentes que temos. Hoje temos doentes imunodeprimidos, temos ao local de infecção, ao agente de infecção e, portanto, deve ser uma antibioterapia muito dirigida. Outra questão de facto, também me parece, a baixa taxa, ou a taxa baixa de forma desejável que aumentasse relativamente aos exames de diagnóstico, nomeadamente às hemoculturas, nomeadamente aos exames de expectoração, nomeadamente às uroculturas. O que é que tem sido feito também nesta área, no sentido de incentivar e de melhorar, sabendo hoje que os exames complementares são importantes, até sob o ponto de vista financeiro, o que é que tem sido feito no sentido da informação e de melhorar esta área. Bem como, todos sabemos, a prescrição prolongada que muitas vezes acontece, muitas vezes também ela fora dos balizamentos, ou das balizas das próprias normas de orientação clínica. É curioso que nós hoje tratamos doentes que não tratávamos há 10, 15 anos. Eu, na minha prática clínica, hoje trato doentes muito mais idosos, em muito piores condições. Por outro lado, somos muito mais invasivos também do que éramos há 15 anos atrás. Hoje, catéteres centrais, algálias, sondas, enfim, invadimos os doentes, obviamente com objetivos favoráveis e positivos, mas não deixam de ser agentes invasores e que também eles promovem, dado esta evolução tecnológica, promovem um pouco esta questão das infecções. Outra questão importante que o Dr. Paulo André também falou e que me parece de extrema acuidade é a questão da adesão dos profissionais de saúde a algumas medidas, nomeadamente a medidas tão simples como a lavagem das mãos. Parece-me ainda que em muitos hospitais, e se bem que houve de facto uma evolução muito positiva nesta medida, quer a lavagem das mãos, quer as proteções individuais. Assisti com frequência em alguns hospitais a um déficit destas medidas de precaução por parte de alguns profissionais. Outra questão que também gostaria de comentar são as condições físicas e logísticas dos próprios hospitais, nomeadamente dos serviços de urgência e das enfermarias. Normalmente nós percorremos os serviços de urgência e fazemos serviços de urgência, vemos frequentemente espaços físicos que facilitam esta transmissão de infecções entre doentes, muitas vezes doentes infectados que estão lado a lado em condições pouco aconselháveis. E, portanto, faltam provavelmente quartos de isolamento, faltam provavelmente condições logísticas que permitam melhorar estes aspectos. Como falta também, e esta é uma reclamação que trago de alguns colegas,
uma falta de articulação ao nível das plataformas informáticas. Eles dizem, colegas de internamento, que devia haver sistemas de alerta ao nível das plataformas informáticas para que os laboratórios de bacteriologia, logo que soubessem que de facto estamos perante um germe multiresistente, permitisse um contacto facilitador e facilitado com a respectiva enfermaria, de forma a poder criar esse alerta de imediato em caso de bactérias multiresistentes. Outra questão também que me parece importante e gostaria que comentasse é a questão das cartas hospitalares, que devem ser conhecidas e, na minha perspectiva, se possível, de serviço a serviço. Porquê? Porque uma bactéria que tem um determinado comportamento num determinado perfil e uma determinada matriz num determinado serviço pode ter no mesmo hospital um perfil completamente diferente noutro serviço. E, portanto, a discriminação deste tipo de bactérias e estas cartas microbiológicas devem ser, na minha perspectiva, feitas de serviço a serviço. Também vou terminar com a questão indevida, de muitas vezes, e como comecei, indevida dos antibióticos em ambulatório. Nomeadamente, hoje, o grupo paradigmático é o grupo das quinolonas, que é um grupo que nós utilizamos por tudo e quase nada, e que muitas vezes transfere para dentro dos hospitais, como disse e muito bem, circunstâncias de resistências a antimicrobianos. Deixava-lhe uma pergunta, que é uma pergunta geral, que vai ao encontro, com certeza, de todas as outras perguntas. Fiquei, de facto, muito admirado quando, há pouco, o Sr. Deputado anterior referiu, e eu não tinha este dado, a necessidade, e acredito que sim, dos 3% do PIB, da possibilidade dos 3% do PIB da alocação destes recursos às infecções hospitalares, o que é, de facto, um número assustador, na medida em, como todos sabemos, estamos a alocar ao Serviço Nacional de Saúde entre os 5.1, 5.2, 5.5 e, portanto, de facto, é mais de metade daquilo que alocamos a todo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eram estes comentários e muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado.